Ezequiel capítulo 37, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eles estavam sequíssimos. E Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então Ele me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Fala assim comigo: nervo, carne. Isso. E sobre vós estenderei pele. Diga: pele. E porei em vós o Espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto, profetizei como se me deu ordem. Preste atenção. Portanto, profetizei como se me deu ordem. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Olhei, e vieram nervos sobre ele. Diga: nervos. E cresceu carne. Diga: carne. E estendeu-se a pele. Diga: pele. Sobre eles, mas não havia neles espírito. Então Ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito, ou diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos. Veja, veja, veja. Agora não é mais assopra sobre esses ossos, agora é assopra sobre esses. Não tem mais osso, agora só tem cadáver. Agora eu te pergunto: será que a cena melhorou ou piorou? Pensa direitinho. Pensa direitinho. Do que você teria mais medo? Sai do espiritual, vem para o racional. Imagina que você entra num lugar, é um vale, ou seja, paredes na lateral que fazem sombras no meio do beco aonde você está. O vento ali não está exposto ao sol ou à luz ou a nada que possa ser dissipado nos ares. Então você está num lugar, a princípio, frio, escuro. Ah, Camila, mas é uma visão. Ué, no sonho que você tem, você não tem sentimento, não? Quando você sonha, você não sente as coisas, não? Quem é que já ficou com raiva porque alguém te acordou na hora que tu ia comer o negócio? O sentimento é real. O sentimento está aqui, está tudo na cabeça, é real. A liberação de tudo que você sente de positivo é químico, é real, está acontecendo verdadeiramente no seu cérebro, sim ou não? Então imagine você num lugar, possivelmente com pouca luz, calafrio, meio escuro. A gente sabe que não é um lugar legal. E como que a gente sabe que não é um lugar legal? Porque para lugar legal Deus convida, para lugar que não é legal Deus te toma e te leva. E foi isso que aconteceu. Me tomou, me levou, me fez andar. Tudo imperativo, tudo impositivo. Vou repetir, ó. Me tomou, me levou, me fez andar. Ou seja, eu não queria. Estou aqui porque Ele me tomou. Estou aqui porque Ele... Ai, como é que você consegue? É Ele que me faz andar. Tá entendendo? Então imagine Ezequiel nesse contexto. E aí, não o bastante ele está ali e o lugar está tomado de ossos. Mas os ossos não estão só secos. Você leu comigo. Os ossos estavam como, gente? Olha o hiperlativo aí, sequíssimos. Estava tão seco que não oferecia ameaça. Fala a verdade. Quando você vê uma coisa assim, uma ossada muito seca, ela não tem um poder de te oferecer uma ameaça muito grande, porque você nem identifica que tipo de osso você está vendo. É tão seco, você não sabe o que é.
Se é de bicho, se é de gente, você não sabe. Aí, imagina, é uma imagem, é uma visão, é um cenário. Fala aí, filme de terror. Vamos falar real? É ou não é? Agora é uma visão de Deus, você acredita? Aí, olha o que o Senhor diz, uma mensagem. A visão é horrível, mas a mensagem é forte. A mensagem é que vai levantar um exército. A mensagem é que aonde tem morte vai haver vida. A mensagem é que tudo que estava seco agora vai ser tomado pelo Espírito de vida. Oh, meu Deus do céu. A mensagem é forte, é ou não é? É ou não é? Mas a visão é catastrófica. Agora pensa, Deus entrega a mensagem e este homem vai liberar a palavra. Ele começa a liberar a palavra. Só que enquanto ele libera a palavra, uma visão quase que de efeito especial vai começar a acontecer diante dos olhos dele. E ele vai ver, e a primeira coisa é que no meio do silêncio daquele vale, aonde ele só ouve a voz ecoante da sua profecia, de repente cada osso se junta ao seu osso. Você sabe o barulho que faz osso se juntando ao osso. É tipo aquelas caveirinhas que alguém sacode em determinada época do ano. Aquela visão meio oca, meio estranha de um osso se juntando ao osso. E por que faz tanto barulho? Porque tem um pedaço de osso aqui e tem outro lá atrás, perto da porta. E quando a Bíblia diz cada osso se juntando ao seu osso, não é que um fêmur está sendo colocado em um pedaço de bacia que está do lado dele. Senão não faria tanto barulho assim. Simplesmente estaria assim, olha, e os ossos se juntaram. Não é não? E aí beleza, mas não, se juntava cada osso ao seu. Diga comigo, ao seu osso. Então cada pedaço de osso ali corresponde a um indivíduo na visão. Então pode ser um pedaço de fêmur aqui, e a bacia desse fêmur está lá do outro lado, porque Deus está constituindo o exército como indivíduos. Então não é um fêmur achar uma bacia, é o fêmur ser colado na bacia do fêmur. Não, você não entendeu. Cada osso é o seu osso. Deus me livre e guarde. Vamos supor que a gente vira tudo uma ossada só. Só que no meio dos anos, cada pedaço de um osso nosso foi parar em um lugar. Seria mais fácil se a gente tivesse um mapa, reproduzisse um esqueleto e chamasse outras pessoas para nos ajudarem a reproduzirem esqueletos. E levantaria-se provavelmente um exército meio thriller. Porque tem um fêmur, mas não é dele. Tem uma bacia, mas não é dela. Essa espinha está nele. Funciona? Funciona, mas flui? Não. Por quê? Porque está nele, mas não é? O vento do Espírito vai ajuntar cada osso ao seu osso. Não vai ficar estranho, não vai ficar esquisito, vai ser perfeito. Então por causa disso começa esse barulho. Um barulho, imagina irmãos, imagina o barulho. E imagine que à medida que você fala, o barulho aumenta. Eu não sei o que é pior. Essa visão de Ezequiel é muito interessante para a gente refletir. Eu não sei o que é pior, profetizar e não acontecer nada, porque nas primeiras palavras não acontecem nada. E a impressão que dá é tipo assim, o que adianta eu continuar falando? Não está acontecendo nada. O que adianta eu continuar profetizando? Não está acontecendo nada. O que adianta? É um silêncio. Um silêncio. Tudo aquilo que é liberado tem um tempo de correspondência, seja oração, visão ou palavra profética. Então à medida que Ezequiel começa a profetizar, ele vai liberar a palavra, mas o retorno não vai ser imediato, haverá um intervalo de silêncio. Então ele vai profetizar e não vai acontecer nada. E isso é angustiante para quem profetiza, porque quem começa o início da profecia sabe o final dela. E ele sabia que o final era vida, o final era exército, o final eram ossos, o final eram pessoas, o final era tudo de bom. Mas quando ele começou a profetizar, não acontecia nada, mas ele não parou de profetizar. Então eu não sei o que é pior, se é quando você começa a profetizar e vê que não acontece nada, a tentação da desistência que dá em não querer parecer uma maluca, um maluco e dizer assim, eu vou parar de ficar falando isso sozinho. Só eu falo, só eu vejo, só eu ouço, nada acontece. A profecia, ela tem esse poder. A palavra profética, ela faz isso com o próprio profeta, ela faz isso conosco. Você é tentado
limitado pela sua própria incredulidade, pela sua própria natureza humana, pela sua racionalidade, porque não faz sentido profetizar. Profetizar é algo altamente espiritual. Profetizar não é racional. Então, enquanto você profetiza no espírito, a sua racionalidade diz que você é maluco, que você é iludido, que você é utópico. Escute, Deus não vai parar, Deus não vai fazer parar de deixar funcionar a sua consciência enquanto você profetiza. Você não se torna espírito quando profetiza. Você continua sendo espírito, alma e corpo enquanto profetiza. No espírito você profetiza, mas no corpo, na alma, na mente humana, o raciocínio do seu consciente está em plena função, e ele está colocando em cache, em prova, o tempo todo enquanto você profetiza. Por quê? Porque teus olhos não veem, e a consciência trabalha pelo que os olhos veem. Tua boca fala algo que não combina com o cenário, então a tua mente está trabalhando para o que você está profetizando. Você está falando de quê? A profecia vai para o vale, mas na tua mente o cérebro quer procurar essa informação. Você está falando para quem, cara? Não tem ninguém te ouvindo. Você está pregando para quem, minha filha? Não tem. Você está entendendo? A tua carne, a tua alma, a tua mente, o teu cérebro, não a mente, o cérebro, né? Ele vai trabalhar o tempo todo para te colocar num cano de incredulidade. Ele vai fazer de tudo para você parar. Não faz sentido, olha onde você está. Não faz sentido, olha com quem você está. Não tem ninguém falando com você, para de ser maluca. Então, por mais que você esteja ouvindo a voz de Deus dizendo fala, ouvindo a voz de Deus dizendo profetiza, há uma série de coisas que vão cooperar continuamente para que você pare de fazer aquilo. E à medida que você fala e não acontece, à medida que você continua e não tem retorno, isso é angustiante, aflitivo. E você começa a pensar se é real como você achava que era real, coisas que você outrora tinha certeza, mas que agora você pensa, cara, será que eu não fiquei doido? Será que o profeta não estava na carne? Será que aquela voz que eu falei que era Deus o tempo todo não foi um ato emocional daquele culto que eu vivi aquele dia? Eu estou falando rasgado, que é para você entender que eu conheço as vozes que permeiam a sua mente. Só que hoje Deus me manda dizer, vou separar o que é teu e o que é meu. Hoje eu vou separar o que é de ti e o que é de mim. Por quê? Porque aonde o meu espírito te manda profetizar, a dúvida não abre a boca. Aonde o meu espírito te manda profetizar, a inconstância não vai frear a tua potência, não vai frear a tua intensidade. Todavia, cabe aqui a reflexão nessa leitura, de pensar, o que devia ser pior naquele momento para Ezequiel? Perceber que a fala dele ecoa no vazio e não tem um retorno, ou será que essa segunda parte é pior? Porque o que acontece na segunda parte? Ele profetiza e tudo obedece quando ele manda. Ele aqui é Deus. E ele não está falando o que ele quer, ele não está falando o que ele sente, ele não está falando o que ele pensa. Gente, é muito importante entender isso. Você pode profetizar e falar, e perceber por um tempo que não há retorno, mas não pode ser todo o tempo e não pode ser para sempre. Logo, se eu continuo falando algo que eu digo que é de Deus, e aquilo nunca acontece, não tem um prognóstico de que acontecerá, eu tenho que entender se sou eu que estou falando ou se foi Deus que me disse. Porque o compromisso de Deus não é com a realização dos meus sonhos, mas com o cumprimento das visões que Ele me deu. E a verdade é que estamos querendo usar evangelho, estamos querendo nos envolver com o poder de Deus, não para que Deus cumpra o que Ele falou, mas para que Ele cumpra o que nós desejamos. Então não entendemos quando estamos na igreja,
cultuamos a Ele, profetizamos, dizimamos, ofertamos, pregamos, dizemos que cremos, mas começamos a ver que coisas que sempre desejamos não aconteceu. Deus está passando em revista. Nessa noite Ele está dizendo: eu quero que você avalie com carinho isto que está te chateando e não aconteceu, isto que está te frustrando e não aconteceu, isto que está te desanimando e não aconteceu. Isto foi uma palavra que eu te dei ou foi uma coisa que você queria que eu te desse? Eu vou falar como Deus está mandando, mas é com carinho. Eu não estou dizendo que Deus não realiza os seus sonhos. Eu não estou dizendo que Deus não é capaz de fazer algumas vontades suas. Só que o que ele disse para o profeta Jeremias é o pilar do comprometimento de Deus com aquilo que ele disse. Ele mostra uma vara frutífera e ele diz: Jeremias, o que vês? Ele diz: eu vejo uma vara de amendoeira. E aí o Senhor diz para ele: viste bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Vez ou outra achamos que quando a palavra de Deus diz acerca do caráter de Deus, assim porque Deus é fiel e não pode negar-se a si mesmo. Então, ainda que nós sejamos infiéis, ainda que eu seja infiel, Ele vai cumprir o que Ele me prometeu. Porque ainda que eu seja infiel, Deus permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. E a gente leva isso para o seguinte lado: mesmo que eu não preste, mesmo que eu não mereça, mesmo que eu fale, mesmo que eu erre, mesmo que eu caia, mesmo que eu não cumpra nada do que cabia a mim fazer, no final Deus vai cumprir aquilo que Ele me falou, porque a promessa de Deus é fiel. Não é assim. Deus é fiel à sua palavra. O que isso significa? Que Deus não luta contra Deus. Fala comigo: Deus não luta contra Deus. O que significa? Que se eu tenho uma palavra de Deus, Deus vai fazer cumprir aquela palavra que Ele me entregou. Então eu preciso ter certeza que aquilo que eu carrego e que aquilo que eu estou portando, pelo qual eu estou empenhando a minha vida, é uma palavra que Deus se comprometeu e Ele vai fazer cumprir. Agora, eu não posso pegar essa fidelidade que Ele tem com aquilo que Ele disse e obrigá-lo sentimentalmente a se comprometer com aquilo que eu quero. Porque a fidelidade de Deus, ela se estende até aonde a sua palavra vai. Eu vou falar de novo. A fidelidade de Deus se estende até aonde a palavra dele vai. Então a primeira coisa, eu preciso ter certeza: foi Deus que falou? Ou fui eu que responsabilizei Deus de fazer cumprir isso? Porque há anos eu quero isso. Porque há anos eu sonho com isso. Isso precisa entrar na nossa mente. Porque senão começamos a transferir para Deus peso de frustração, de coisas que eu não estou recebendo o retorno que eu queria, porque eu coloquei toda a minha fé em Deus para realizar tal e tal coisa. E por que Deus não fez? Ele está dizendo: porque eu posso até realizar o seu sonho, eu posso até realizar o seu desejo, eu posso responder um pedido de oração que não estava alinhado com aquilo que eu queria. Camila, Deus também faz isso? Ele faz, Ele pode fazer. Mateus capítulo 15, versículo 21 em diante. A cananeia, o que Jesus vai dizer para aquela mulher que clamava pela filha? Olha, não convém pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. O que Ele está dizendo? Entre aspas, respeita a fila, primeiro os filhos, depois os gentílicos, que éramos nós. Aí a mulher vai clamar e não vai parar de clamar. A fé dela vai elevar o nível dela. E aí ela vai dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Quando ela consegue a atenção de Jesus, e Jesus fala isso que eu acabei de dizer para ela, ela diz assim: mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí Jesus diz: ó mulher, grande é a tua fé, vai em paz e seja feito contigo como tu queres. Não é como eu quero, não é como eu agendei para ser feito. Vai em paz e seja feito contigo como tu queres. Diga para mim, Ele realizou o desejo dela, sim ou não? Realizou o sonho dela, sim ou não? Essa mulher ficou crente depois? Não sei. Ela foi para a igreja depois? Também não sei. Isso deu a ela alguma garantia de que seu nome estava escrito no livro da vida? Nenhuma.
mas ele fez o que ela queria. Então eu não estou dizendo que Deus não faz. A parábola da viúva e do juiz conta: pedi, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque o que pede, recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. A parábola da viúva e do juiz, ela vai, por exemplo, contar que pode bater o dia inteiro, e aí o homem quer dormir, só que se ela não parar, nem que seja para ele dormir, ele vai levantar e vai atender, e vai entregar o pão para quem tiver que encontrar. Isso é vontade divina? Não, isso é súplica terrena, insistência. Então eu não estou dizendo que Deus não faz, eu não estou dizendo que Deus não abençoa, eu só não posso achar que a responsabilidade e a prioridade de Deus é com os meus sonhos, porque a responsabilidade e a prioridade de Deus é com as suas visões, é com os seus planos. Ele responde a si mesmo, ele presta conta consigo próprio. Então é necessário ter essa compreensão. Vai ouvindo isso aí. Então quando você está nessa posição que o profeta Ezequiel está, você é tentado por esse nível de incredulidade, você é tentado pela ausência desse retorno. Mas ao mesmo tempo, quando você rompe esse silêncio, e por que eu estou pregando isso? Porque essas duas coisas Deus vai começar a fazer na tua vida a partir de hoje. E eu não estou falando isso só porque eu vim pregar, não. Eu estou falando isso não é por causa de mim, não. É porque a palavra que Deus me deu para esta noite é resposta para o teu ano de 2025. Ela não é resposta só para o seu dia, ela é resposta para uma conduta de fé que você vai aprender a exercer a partir de agora. Quais são as duas verdades? Primeira verdade: você não vai mais conseguir empurrar para Deus, obrigando Ele a fazer aquilo que é seu. O Espírito que divide alma, que divide carne, que separa a medula, o Espírito que compartimenta o que é do homem, o que é da carne e o que é de Deus. Ele está dizendo: a partir de hoje você não joga para mim o que não é meu, mas também não fica contigo o que é para mim. Eu vou assumir o que é meu na tua vida, e você vai assumir a responsabilidade do que é teu na tua vida. E Camila, o que é que vai determinar o sucesso? Fica a dica: o sucesso não está em você gastar a tua vida, teu tempo e tua energia para fazer o que você quer, porque o que você quer é passageiro, sonho é circunstancial. Quando tu tinha 12 anos tu queria uma coisa, com 15 tu já quis outra, com 18 já mudou de novo. Tu já viu gente feia que tu queria namorar, que naquela época era linda, hoje quando tu olha tu diz: como é que eu achava bonito esse cara? Porque a gente muda, a circunstância muda. Então dedique sua vida e sua energia, não para cumprir o seu querer, mas para cumprir a palavra que Deus te entregou. A palavra que Deus te entregou vai te levar para um lugar seguro. Eu vim afrontar, eu não vim só confrontar, não. Eu estou debaixo de autoridade profética aqui. Eu vim afrontar a incredulidade do teu interior, e Deus vai botar ela no lugar, e Deus vai dizer a ela: a partir de hoje você aprende a separar o que é teu e o que é meu, e vai entender que é melhor acreditar no que é meu, é melhor gastar tempo com o que é meu, é melhor confiar no que vem de mim, é melhor acreditar no que eu te disse. Clama a mim, clama a mim, a palavra que ele disse. Ele disse isso à sua Israel, e nós somos o Israel de Deus, e por isso recebemos essa palavra profética também. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas. Vamos, coisas. Vamos, coisas grandes. Não é difícil alguém anunciar coisa grande. Difícil é fazer essa coisa grande se tornar firme, segura. Falsos profetas enganam pessoas com falsas profecias porque elas são grandes. Não é difícil trazer uma coisa grande. Você sabe que uma coisa grande só um Deus grande pode fazer. Mas entrar numa realidade profética não é saber que Deus pode fazer algo grande, é saber que Ele me envolveu em algo grande e me faz sentir-se seguro dentro disso. Bata o pé bem forte no chão aí e diga: firme. Vamos, diga: firme. Firme. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e que não sabes. Então Deus quer revelar algo sobre o seu futuro
que te envolve. E para que você tenha noção clara dessa visão e caminhe com segurança sobre ela, você tem que botar essa incredulidade no seu lugar e separar os seus sonhos do lugar da profecia. Eu vou falar uma coisa que não é fácil de falar, menos ainda de ouvir, mas está na hora de você crescer e entender. Chamado é uma coisa, sonho é outra coisa. Ministério, unção, dom, carisma, poder de Deus, vida sobrenatural e tudo mais que você encara como sucesso de vida com Deus, não estão e não podem estar no mesmo lugar da esfera de realizações pessoais. É isso que está consumindo o seu entendimento. Outro dia eu trago o restante, mas entenda. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então essa parte da vida e da profecia, da palavra profética que Ezequiel está lançando, ela fala muito sobre o nosso estado, mas a outra parte fala tanto quanto. Qual é a outra parte? Eu disse que se por um lado essa parte é angustiante, a parte que eu profetizo e não acontece nada e eu tenho que continuar profetizando, porque ela envolve tudo isso que eu falei até agora, a outra parte não melhora quando você evolui. Olha para o teu irmão, manda real para ele e diz: vai continuar mais difícil. Não vai ficando mais fácil à medida que você rompe. Acredita? Não, eu não posso fazer um castelo de areia para você não. Eu vou te plantar o plano original aqui. E ele é maravilhoso, ele é grande, ele é seguro, ele é firme, ele dá retorno. Mas eu não posso mentir para você. Não vai ficando mais fácil à medida que você vai rompendo. Não vai. É como diz um ditado popular: não é que a vida fica mais fácil, é você que fica mais forte. Você não vai ficando mais fácil, você vai ficando mais profético. Não é que a visão vai ficando mais fácil, não é que o ministério vai ficando mais fácil, não é que o chamado vai ficando mais fácil, não é que o casamento vai ficando mais fácil, não é que a maternidade vai ficando mais fácil, não é que o teu negócio vai ficando mais fácil. Não. É você que vai vendo que cada vez que você rompe uma área que você considerava que era difícil, Deus te coloca num novo nível de fé para te mostrar que você pode ir além do lugar que você estava. Só que é complexo. Por quê? Se a primeira fase, que foi essa que eu coloquei, aonde não dá retorno, e eu sou tentada por toda essa mistura, onde eu tenho que aprender a fazer separação, a outra parte é desafiadora tanto quanto, e ela não ameniza. Por quê? Se é difícil não ouvir nada, é também difícil ouvir um barulho. Porque Deus diz como vai ficar, mas não te priva da experiência de como você vai sentir enquanto a coisa está acontecendo. Eu vou te dar um exemplo claro acerca do próprio Jesus, o melhor exemplo de todos para tudo. Jesus sabia que veio ao mundo para entregar a sua vida por amor de todos nós, sim ou não? Sabia que ia morrer morte de cruz, sim ou não? Sabia que ia ser doloroso, sim ou não? Sabia que ia ser também doloroso na alma e nas emoções, porque seus discípulos o deixariam, um deles o trairia, e tantas outras coisas aconteceriam. Ele sabia disso, sim ou não? Ele se preparou o tempo todo para isso, sim ou não? Na realização do primeiro milagre, que foi a transformação da água em vinho nas bodas de Caná, quando a mãe dele contou a situação, o que ele disse para ela? Mulher, ainda não é chegada a minha? E ele estava falando acerca da crucificação. O que Jesus estava dizendo é que a realização de tudo aquilo que ele tinha para fazer ainda estava mais à frente. Por exemplo, você vai ver momentos em que Jesus curava, muitos momentos, muitas pessoas. O que ele dizia para algumas dessas muitas pessoas que ele podia? Não conte a ninguém isso aqui que eu fiz. Ele queria protelar ao máximo, aparentemente, para que ele pudesse continuar curando mais vidas e exercendo mais o ministério, manifestando melhor o reino de Deus e incutindo a mentalidade do reino na vida dos seus discipulados. Contudo, mesmo estando preparado, mesmo sabendo tudo que passaria, quando chega o dia da entrega, ele celebra a ceia, canta um hino, vai para o jardim, ora. E qual é a oração que ele faz, gente? Como é que pode? Como é que pode? Para mim essa é uma das maiores características de que o nosso Deus humanizou-se.
O fato de ter consciência de que toda a sua palavra iria cumprir-se não tirava dele a certeza do sentimento e da dor enquanto ele passava. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas seja feita a tua. Mas só de ter cogitado, gente, ele tem 33 anos e meio. Durante esses 33 anos ele sabe que ele só veio aqui para isso. Todo o restante foi adorno, todo o restante foi bênção. Cada milagre foi maravilhoso, mas ele veio aqui para isso, para sofrer morte de cruz. E aí quando chega o dia disso começar a acontecer, ele diz: Pai, se possível, como pode? Porque o fato de eu saber que Deus vai fazer, e o fato de eu saber que a palavra que Deus me deu já está pronta, não priva de mim o que eu vou sentir enquanto Deus está trabalhando. Não priva de mim o que eu vou viver enquanto Ele está fazendo. E qual é a segunda parte então? A segunda parte é quando Ezequiel profetiza e o barulho começa. Junto com um barulho vem um ruído. Gente, a visão é divina, mas parece filme de terror. A visão é divina, mas parece filme de terror. Imagina os ossos tremendo no vale, o ruído vindo tremendo no vale. Quando eu ficar doida, tu fica doido comigo. O ruído vindo, vai, cadê sua doidura? Cadê sua maluquice? Vem comigo. Você está muito sensato ainda. Imagina essa cena, um ruído, um barulho, cada osso se juntando ao seu osso. E aí ele começa a profetizar. E a palavra profética é clara: porém em vós nervos, carne, tendões, estenderei sobre vós pele. Eu e você glorificamos, porque vemos a visão completa. E levantou-se um poderoso e numeroso exército. Mas o que Ezequiel está vendo? Ezequiel está vendo pela primeira vez um corpo de dentro para fora. Ezequiel está vendo nervos aparecendo no meio do nada, carne se estendendo sobre o corpo, sangue por cima de veia, veia por cima de músculo, e o tecido da epiderme sendo revestido em todas as suas 8, 9 camadas, sei lá. E vai colocando. Você dá glória porque não estava lá, mas para pensar na cena. E ele tem que continuar profetizando, porque a profecia não pode parar de ser liberada enquanto o resultado não for completo. Nosso Deus é o alfa e o ômega. Ele não vai colocar na sua boca um meio se ele já não tiver um fim para aquilo que ele te mandou fazer. Então não pode parar de profetizar. Vai sentir medo e vai continuar profetizando. Vai ser tentado pela incredulidade e vai continuar profetizando. Haverá momentos da sua vida que não vão parecer a vida de um cristão, vão parecer um roteiro de filme de terror, e você tem que continuar profetizando. Vai ter que profetizar no vale, vai ter que profetizar na radioterapia, vai ter que profetizar na quimioterapia, vai ter que profetizar no processo jurídico. E alguém vai dizer: a tua vida não parece coisa de Deus, parece um filme de terror, parece um livro de Stephen King. E Deus está dizendo: continue profetizando. Profetize contra a incredulidade, profetize contra a humanidade incrédula. Continue profetizando. Continue para Camila, eu estou com medo. Continue profetizando. Camila, eu não tenho certeza se vai acontecer. Não precisa. Você só precisa repetir o que Deus disse. Grite comigo assim bem forte: fé. Tá fraco, pessoal lá de fora, diga: fé. Fé não é um sentimento. Diga: fé não é o que eu sinto. Diga: fé é o que eu sei sobre o que Deus disse. É a capacidade que eu tenho de ter coragem de repetir o que Deus falou. A maioria de nós acredita que o exercício profético só está em movimento, em exercício, só é empregado na hora que alguém está recebendo a revelação do oculto, do profundo e do escondido. Mas o verdadeiro exercício profético não se manifesta só na profundidade, também se manifesta na superfície.
E aonde ele se manifesta? Antes de entrar na profundidade, ele precisa mostrar-se eficaz na superfície. Você não consegue saber a temperatura da água embaixo se não botar o pé por cima dentro dela de novo. Lembra a própria visão que Deus deu a ele? À medida que ele ia tomando profundidade, Deus não largava ele no meio do oceano da visão. Falando de outra visão. Mas ele ia medindo côvados, metros e metros. E ele ia caminhando, a água começava no pé, daqui a pouco estava no joelho, depois subia para o quadril. E assim ia subindo. Não tem como viver exercício daquilo que é oculto, profundo e escondido se não sentir a temperatura na superfície. Você tem que primeiro mostrar-se eficaz na superfície. Quem não consegue me explicar uma coisa complicada com simplicidade, eu não considero inteligente. O problema é que as pessoas acham que ser simples e ser raso é a mesma coisa. E aí eu te pergunto, Jesus era simples ou não era? Não, vamos falar a verdade? Ele era simples ou não era? Mas ele era raso? É possível ser simples sem ser raso. Você tem que conhecer o exercício profético. Inicialmente. Na superfície, que é isso? Mostrar-se eficaz no simples. E aonde está a eficácia do exercício profético? Na simplicidade. Vou falar aqui de maneira sucinta. Você não é profeta só quando revela profundo, oculto e escondido. Você é profeta quando tem capacidade de repetir com fidelidade aquilo que Deus disse antes de você. E isso faz de você alguém apto para iniciar o exercício profético. Vou dar um exemplo aqui mais aberto. Camila, eu estou procurando um profeta, um grande homem de Deus, alguém que possa revelar lá em casa aonde está a legalidade, sei lá, de um espírito que está me perturbando, de um vulto que eu estou vendo, de isso ou daquilo. Ok, mas você pode também, ainda que você não se sinta, ainda que você não veja, viver a reprodução com fidelidade daquilo que Deus falou. Camila, eu não me sinto, mas eu sei que Deus é. Camila, eu não me sinto, mas eu sei que Deus pode. Camila, eu não me sinto, mas eu sei que Deus tem. Camila, eu não posso, mas eu sei que Deus pode. Igualzinho a Ezequiel. Filho do homem, poderão viver esses ossos? Mostrou para ele o vale e a ossada. Ele foi honesto. Senhor Deus Jeová, tu sabes o que ele está dizendo. Desse vale eu não sei nada, mas do Senhor eu sei que tu faz o que tu quer, se tu quiser. É a mesma coisa. Às vezes você não se vê envolvido, capacitado, habilitado para fazer o negócio, mas sabe que Deus pode. Você sabe que Deus faz, sabe que Deus tem. Então o que você faz? Se ancora na palavra de Deus. Como é que eu me ancoro na palavra de Deus? Igual Ezequiel. Tu sabes. Aí a gente pensa que Ezequiel abriu a boca e começou a profetizar. Em casa você lê o versículo direitinho. Ele não abriu a boca e começou a profetizar, não. Ele ficou quietinho, ele disse, tu sabes. E quem começou a falar foi Deus. Aí Deus fala e ele deixa Deus falar. Porque quem não ouve Deus falar não vai saber o que dizer. Não é que você não é profeta, você só não ouve Deus falar. Porque quem ouve Deus falar vai saber o que dizer. Volta para o exemplo primário que eu dei aí sobre a casa. Imagina que você está vivendo aflição, peste andando na escuridão, espanto noturno, tantos problemas dentro da sua casa. E você diz, quando o pastor tiver uma agenda, quando a irmã puder vir aqui em casa, quando o círculo de oração vier fazer uma campanha aqui em casa, e até lá o demônio vai ficar te açucrinando. Você pode fazer o que o pastor fez hoje aqui. Ele fez uma declaração de fé e uma declaração profética na palavra de Deus. Fizemos isso hoje aqui. Imagine que isso que você fez hoje aqui em grupo, você também seja capaz de fazer. Se no meio desse vale, você abrir a tua Bíblia no Salmo 91, no meio lá da tua casa, e começar a declarar. Imagine, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Camila, aonde eu mais me sinto perturbado é no quintal. Vai lá no quintal. Vai lá no quintal e diz, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Você vai sentir no início igual Ezequiel. Parece que não tem retorno. Sabe qual é o retorno? É vento balançando planta, é cortina se mexendo, é o resto de água da torneira que sai na hora que tu tá orando, é móvel que começa a instalar. Aí tudo está dizendo para você, calha a boca, mas Deus está dizendo, profetize. Aí você diz, como é que eu profetizo? Deus está dizendo, não precisa inventar.
que eu já disse, está na palavra, foi Deus que disse, Deus aprovou, então declare: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Vai para o meio daquele quarto e diz: nele eu confiarei, nele eu vai para o meio daquele leito e diz: nele eu confiarei. Faz a radioterapia, Lília, dizendo: nele eu confiarei, nele eu confiarei, porque Ele me livra, Ele me livra. Eu não me livro, mas Ele me livra. Eu não me livro, mas Ele me livra. Ele me livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas, e debaixo das suas asas eu estarei seguro. Eu estarei seguro. Eu não vou me esconder debaixo do cobertor. Eu vou me esconder debaixo da palavra. Repete a palavra. Libere a palavra. Verbalize a palavra. Qual é o nível de profeta que você é? Vou dizer: quanto mais coragem você tem de verbalizar o que Deus disse, mais profeta você é. É por isso que quem tem um status muito alto vive o arrefecer de uma unção. Por quê? Porque quando você começa a pensar muito no que vão pensar de você, se você disser tal coisa, se falar tal coisa, se fizer tal coisa, você começa a deixar o peso do status esmagar a liberação da unção profética. E por que que isso acontece? Porque a ousadia, a unção, a liberação, o poder de Deus, a sobrenaturalidade de Deus, caminha na medida que você consegue quebrar a natureza caída. O status, não, o prestígio, o que vão dizer, o que vão pensar. E vamos falar a verdade? Ninguém quer ser o maluco do grupo. Ninguém quer ser o doido do culto. A gente é ridicularizado o tempo todo. Estamos vivendo o tempo de maior ridicularização daquilo que outrora considerávamos e consideramos as maiores manifestações dos dons e do Espírito na igreja. A verdade é essa. Para muitos que não conhecem a nossa realidade, isso aqui é praticamente folclórico. Falar em línguas, profetizar, exercícios proféticos, enfim. E quem são os profetas que perseveram? Aqueles que não param de profetizar, contrariando toda a realidade, imposição e expectativa do bom senso alheio. É aquela mãe que os filhos estão na faculdade, crescendo, estudando, e ela ainda é daquelas que chapa o azeite da unção na mão. Do nada, na madrugada, bota a mão na cabeça, os meninos acordam. Mãe, o que está fazendo? Vai cantar, abaixa aí, vai tocando, vai livrando, e ela vai orando. Não é assim? É profeta. Ela vai lá e repete o que Deus disse. Sem vergonha, nem no culto foi mais, mas continua vivendo o cumprimento de profecias. Que a mãe vai lá e repete tudo, porque o Senhor disse, vai acontecer o que o Senhor disse. Tu disse que usaria, tu disse que faria faculdade, tu disse que eu não ia trancar matrícula, tu disse. Aí daqui a pouco se forma, tá lá segurando canudo. Se não é a mãe dele, ele não agradecia nem a Deus. Diz: eu quero glorificar a Deus, agradecer a Deus, minha mãe que está aqui, a mãe dele, chorando na formatura, e alguém rindo. Olha lá, a mãe de fulano é doida. Foi através da doida que Deus mandou o recurso, abriu o caminho. Então veja, é a capacidade que você tem de repetir. Vem comigo, a capacidade que você tem de... A capacidade que você tem de... Eu não estou te chamando para ser papagaio de pirata. Não é isso. Só que à medida que você tem condições de colocar na tua língua o que Deus colocou no teu ouvido, é isso que vai determinar sua relevância profética. Infelizmente, somos mais prontos a colocarmos na nossa boca
rapidamente o que os outros disseram ou fizeram, mas não somos capazes de dar voz ao que Deus disse aos nossos ouvidos. Ouça uma fofoca sobre alguém, não precisa ser fofoqueiro. Se você não vigiar, em pouco tempo você vai compartilhar aquela fofoca, nem que seja com alguém da sua extrema confiança. Menina, eu ouvi dizer. E você vai falar. Se é verdade, você não sabe. Se foi do jeito que te contaram, menos ainda. Mas a língua, tem que te contar uma coisa. Você tem uma pressa em falar do que você ouviu e nem sabia se é. Deus te conta uma coisa que é grande, firme e segura. E você não consegue reproduzir. Você tem medo que pensem que você é doido, que pensem que você é arrogante, que pensem que a igreja fez uma lavagem cerebral na sua cabeça. Então você vem com essa conversa de dizer, não, eu não vou falar nada. E é assim que a mordaça da incredulidade está tapando a boca dos profetas. Por que tem gente na tua casa que não quer vir na igreja? Porque você conta lá coisas que não foi Deus que te falou, coisas que você ouviu. Começa a chegar em casa e contar como foi o culto. Começa a chegar em casa e tenta repetir uma parte da mensagem que falou com você, que você entendeu que era Deus falando com você. E tente falar o que Deus disse a você a mais alguém. Reproduza isso com a mesma convicção que você ouviu. Quando você sentiu a esperança, quando você chorou a lágrima, quando você sentiu a palavra entrando como uma flecha, faça de igual forma, liberando essa palavra pela tua língua. E veja o que acontece em seguida. Veja se nos próximos cultos você continuará caminhando sozinho. Nem que seja por curiosidade, alguém vai querer vir aqui. Fala a verdade, você acha que todo mundo que está aqui porque queria de fato estar? Veio com propósito, irmão. Teve gente que veio hoje aqui porque alguém disse assim, vai ter uma garota lá que eu vi no TikTok. Eu vou lá ver quem é. É curiosidade. Mas veja se essa pessoa sairá daqui como um curioso hoje. Não sairá. Sairá daqui entendendo que foi chamado para liberar a palavra profética. Ouvir e repetir, ouvir e repetir, ouvir e repetir. Mas não é o que os outros disseram, é aquilo que Deus falou, aquilo que Deus disse. A boca do profeta só fala o que Deus disse. Assim diz o Senhor. O profeta Isaías vai dizer assim, se você teve um sonho, não diga assim diz o Senhor, diga eu sonhei. Se você quer liberar uma palavra do seu coração para alguém, dê uma declaração, irmão. Toda vez que eu te vejo, eu sinto que sua vida poderia sim, que tal coisa pode acontecer. Eu torço, eu oro, eu intercedo. Eu te vejo assim, te vejo assim. Você. Agora entenda que tudo isso é uma coisa. Outra coisa é, assim diz o Senhor. É a capacidade de repetir com fidelidade aquilo que Deus disse. Camila, como é que eu me torno profeta dentro da minha própria vida? Talvez você não tenha sido chamado para profetizar as nações, mas você pode profetizar na sua casa, a sua família, pode profetizar a você. Você não precisa ficar refém de esperar Deus falar com você somente na boca dos outros. O Deus que fala aos seus ouvidos quer passar pela sua boca também. Mas você não tem coragem. Como é que a gente tem coragem de falar dos outros, mas não tem coragem de falar o que Deus disse pra gente, gente? Ele vai profetizar. E vai profetizar aquilo que Deus disse. Então é a capacidade que eu tenho de repetir aquilo que Deus está falando para mim. Porque está na hora da gente entender que a palavra de Deus e Deus são a mesma pessoa. Palavra de Deus e Deus são a mesma pessoa. Isso é um princípio. Isso é um princípio. Se você aprender esse princípio, esquece. Não é o princípio não, esquece todo o restante. Ele é o suficiente. Quem tem esse princípio tem Deus. Quem tem esse princípio não fica frustrado na sua esperança. Qual é o princípio, Camila? Compreender que a palavra de Deus e Deus são a mesma coisa. A mesma coisa. Ah, Camila, mas Deus se manifesta de muitas formas, mas todas elas têm que passar pela sua palavra. Se não passar pela sua palavra, eu não tenho como identificar que foi Deus que disse.
Eu só posso saber que foi Deus que disse se essa manifestação passar pela palavra. João vai descrever Jesus, que é o verbo encarnado. O que é verbo? Palavra. Vamos lá, rapidão. O que é verbo? O que é verbo? João vai descrever a biografia de Cristo totalmente diferente dos demais discípulos. Todos eles começam a predatar a existência dele a partir da conceição de Maria. João começa em Gênesis. No princípio era o verbo é palavra. Vem comigo rapidão. O verbo é o quê? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O que ele está dizendo? No princípio era a palavra estava com Deus, porque a palavra... Só que ele está falando de Jesus, o Filho de Deus, Deus em carne. Então no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Nele estava a vida, nele quem? Em Deus, em Cristo. E Cristo é quem? A palavra. Então quando eu digo nele estava a vida, eu estou dizendo que toda a vida está na... Bora! Toda a vida está na... Então quem quer vida tem que ter a... Quem quer vida eterna tem que viver a... Nele estava a vida era a luz dos homens. Por quê? Porque a vida começou na luz. A vida começou na palavra. E qual foi a primeira palavra que a vida trouxe? A luz. Vamos lá? Gênesis 1. No princípio a terra era sem forma e vazia. Porque aonde não tem palavra, não tem nada. E Deus ainda não tinha aberto a boca. No princípio a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O planeta que chamamos de terra poderia ser chamado de água no escuro. No princípio a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Mas olha o que o texto diz. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ouça. E o Espírito de Deus, por favor, me ajuda. O Espírito de quem? No meio daquelas trevas, no meio do caos, não tinha nada, mas tinha Deus. A gente tem que parar com essa mania de ver uma coisa que não tem nada e achar que Deus não pode estar ali. Mas vamos lá. Deus está ali. Só que eu preciso ser honesta ao texto. Deus está ali, mas não está fazendo. Mas acredite, é o Espírito de Deus e ele não está parado. O texto diz que ele pairava, ou seja, ele se movia sobre a face das... Vem comigo, pelo amor de Deus. Diga assim, o Espírito de Deus está presente, está em movimento. Mas responda para mim com inteligência. Não fica com medo de chatear Deus. Ele está presente, está em movimento, mas não está fazendo nada. Porque o princípio pelo qual Deus se move em si próprio é o mesmo princípio pelo qual ele opera em nós. Vamos lá, vamos lá. Deus poderia criar tudo que existe e que está diante de nós respirando. Estou usando aqui um jeito humano de entender. Vamos supor que Deus vê a terra, que é esse planeta água no escuro, e ele, quando ele inspira, ele projeta. Quando ele libera, podia nascer tudo de uma vez só. Podia ou não podia? Se ele quisesse, podia ou não podia? E se ele quisesse fazer tudo que existe, tudo que há, sem fazer nenhuma manifestação? Podia ou não podia? Vamos supor que então ele tem pálpebras. A gente sabe que na visão do Cristo glorificado não compreendemos isso na imagem de Deus. Mas vamos supor, só para a gente entender, que nessa piscada, porque ele tem chama, olhos como chama de fogo, né? Mas vamos supor que ele piscasse. Porque você sabe, não tosquelejará, não vai piscar. Sol, luz, estrela, água salgada, água doce. E... podia ou não podia? Podia ou não podia? Só que ele vai criar um método. Porque aquilo ali vai ser a receita. Porque ele é o único Deus. O único Deus que, diferente dos outros que querem ser adorados somente com aquilo que se dá, a maior adoração que o cristianismo dá para Deus em Cristo não é o que nós damos para Ele, é o que nós nos tornamos com Ele. Isso é adoração verdadeira. Eu vou falar de um jeito que todo mundo vai entender.
Deus não quer apenas que cheguemos como os outros deuses e demos para Ele presente. Não, Deus não quer que nós digamos, olha, eu tenho para te dar. Não, Ele quer que nós digamos, olha o que eu me tornei para ser para ti. Olha o que eu me tornei. E o que Ele quer que nós nos tornemos, seus filhos. E o que o seu filho fez para mostrar para nós que era isso que deveríamos ser para Ele. Criou um método de que nós pudéssemos não apenas divinizá-lo, mas que pudéssemos na humanidade dele nos tornarmos ainda que pequenos, mas como Ele. Como assim, Camila? Eu não adoro a Deus só quando dou glória, não adoro a Deus quando dou aleluia. Sabe quando eu mais glorifico a Deus? Quando eu ando como Ele andou, falo o que Ele falou, faço como Ele faria. É nisso que Ele olha para mim e diz, é meu filho, é minha filha. Então Ele vai estabelecer um método, um princípio. Todo o princípio que Deus estabelece está na sua palavra. Porque o que é a palavra? A palavra é a maneira de Deus explicar na nossa limitação humana quem Ele é. Então, a palavra é a diminuição da totalidade de quem Ele é, para que eu possa compreender na minha limitação quem Ele quer ser para mim, quem Ele é para mim, quem Ele é para nós, qual é o propósito dele com o mundo, e etc. Então é por isso que Deus e a sua palavra são a mesma. Por que você nunca sabe se foi Deus mesmo que usou aquele profeta, se ele estava na carne ou se era de Deus? Porque você conhece Deus de todas as formas, menos pela única forma que se comprova quem Ele é, a sua palavra. Falsos profetas me irritam, mas os que acreditam neles me irritam muito mais. Porque só duvida da voz de Deus na rua quem não ouve a voz de Deus em casa. Em casa, não fala com Deus, não ouve Deus. Nunca sabe se é Deus que está falando com você, porque você terceiriza seu relacionamento com Deus. Você assiste mensagem no YouTube, é maravilhoso, mas é terceirização, irmão. Nada substitui olhar para a Bíblia e ler a Bíblia. Eu sou falha, posso errar em qualquer coisa que eu disse, já errei, não tenha dúvida disso. Mas ali é você e Deus, Deus e você. Então Deus vai empregar esse método, e é um princípio. Então veja, Deus está presente e está em movimento. Era sem forma e vazio, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele está presente, está em movimento, mas não fazia. Até aquele momento Deus não fez nada que soubéssemos, nada que fosse compartilhado, ok? E a gente só pode conhecer as coisas a partir do momento que Ele revela. E Ele não revelou nada sobre isso. Estava presente, estava em movimento, mas não realizou, não operou. Até então, nada. E aí o versículo 3 muda tudo. O que está escrito lá? E disse Deus. Oh meu Deus, o riso fica frouxo na minha boca. Porque, irmão, a gente pode estar no caos que for, na treva que for, no emaranhado que for, na maldição que for, no encantamento que for, na doença que for, no problema que for, na luta que for, na prova que for, no fogo que for. Tu pode estar no meio do inferno que for, da tempestade que for, do raio que for, da potestade que for. Pode ser o que for, só vai ficar ali enquanto não tiver de Deus uma palavra. Porque se Deus liberar uma palavra, não precisa de duas, uma palavra. E disse Deus, haja luz. E o que houve? E houve luz. Sabe o que Deus está dizendo? Você tem meu espírito e eu me movo em você. Quantas vezes você está no caos? Quantas vezes você está em trevas? Quantas vezes você está na luta? Mas aonde está a tua luta aqui hoje me ouvindo? Camila, é isso mesmo, eu tenho Deus. Eu oro, eu canto, eu creio, eu busco, eu tenho o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está comigo e Ele tem liberdade para se mover em mim. E eu sinto que Ele quer me tomar, eu sinto que Ele quer me usar, eu sinto que Ele quer me envolver, mas eu não sei o que falar. Primeira coisa, se não ouvir o que Ele quer dizer, vai sentir o Espírito, vai sentir força, vai sentir potência, mas não vai ter direção. Então você sempre será uma promessa não cumprida. Você é alguém que poderia ter
ter sido e não foi. É alguém que poderia ter falado e não falou. É alguém que poderia ter profetizado e não profetizou. É alguém que poderia ter chegado e nunca chegou. Quem é você? Um quase. Você é um quase. E o que é um quase? Um quase não é nada. A gente tem que parar com essa mania de se contentar em ser um quase, em sentir e não falar, em saber e não entregar, em ler a Bíblia e não interpretar, em ler, não entender e não estudar para procurar saber o que aquilo quer dizer. Chega de ser um quase. Eu não quero chegar na porta da eternidade e Jesus olhar para mim e dizer: você quase entrou. Não! Vinde, benditos de meu Pai, possua o que é seu, possua. Eu só tomo posse, eu só possuo o que eu sei. É mãe de obra, da minha filha, eu só possuo, eu só pego. Por favor, vem comigo. Quem precisar ir, pode ir, pode ir. Eu sei que já deu a hora que eu falei, me perdoa. Eu só possuo. Diga assim comigo: eu pego. Vamos, vamos, diga: eu pego. Guarda isso. Eu só possuo, só tomo, só pego. Irmão, quem pega não pede. Você pede para abrir tua geladeira? Quando você abre a porta de casa, você pede licença para entrar na tua casa? Não, tu abre a porta, a chave está na tua mão. A porta é tua, a casa é tua, a entrada é tua. Geladeira, tu abre a geladeira, a água é tua, o que está lá dentro é teu. Quem paga tuas contas é você, é teu. Marcos capítulo de número 5, lembra? Uma mulher, 12 anos, com sangue, e não aguentava mais a hemorragia. Mas ouvindo, preste atenção, ouvindo falar de quem Jesus era, para tomar a decisão que ela tomou no interior dela, ela teve que consumir algo que fortalecia a fé dela. Olha o que ela consumiu: o testemunho de Jesus. O texto diz assim, ó: ouvindo falar de Jesus. Então ela ouvia falar dele, o que ele fazia. Isso fortaleceu a fé dela. Olha isso aqui, uma palavra: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Rompe a multidão, estica a mão, toca na orla das vestes de Jesus, estanca a hemorragia no corpo. E o texto diz que na hora ela é curada daquele mal. Aí Jesus procura, na verdade sabia quem era, né? Dá ela a chance de confessar o que ela fez. Alguém me tocou. E virava-se para trás para ver a que isto fizera. Artigo definido, ele sabia que era ela. Fui eu, Senhor, quem te tocou. Ela recebeu. E ela me impressiona. Quem me conhece aqui sabe, se deixasse eu pregava a mulher do fluxo de sangue todo dia. Porque ela fez um negócio que ela pegou o que queria sem pedir e não foi roubo. Para pensar. O que ela recebeu de Jesus, ela não pediu. Você vê que eu mudo até a postura, me dá uma indignação. Me dá uma indignação. Tipo assim, que abuso, cara. Que braba, dá raiva de eu não ser braba igual a ela. Como que você fez isso, mulher? Aí o Senhor fala assim para mim, ó: são vocês que gastam tempo pedindo autorização para usar o que já é de vocês. Vocês gastam tempo. Você finge que é espiritual, porque na verdade você não tem coragem de materializar o que Deus disse. Você quer ver um outro exemplo disso? A viúva de 2 Reis capítulo 4, quando Eliseu diz assim para ela, ó: pede vasilhas emprestadas aos teus vizinhos, não poucas, mas muitas. Entra no teu quarto, fecha a porta por detrás de ti, teus filhos, pega o azeite da botija e derrama sobre os vasos. Essa foi a palavra do profeta para aquela mulher que estava em dívida. E o credor estava na porta para levar os filhos dela, os dois, como pagamento da dívida que o marido, tadinho, morreu e não pôde pagar. Olha o que essa mulher vai fazer. Ela pega a água, o azeite da botija, sai pedindo um monte de vaso emprestado, enche a casa dela de vaso. Enche a casa dela de vaso. Para os vasos serem cheios. Rapaz, vamos falar a verdade, se essa geração de hoje, que gosta de espiritualizar o que não tem coragem de materializar, ela está debaixo da palavra. Quem tem uma palavra e entende que a palavra e Deus são a mesma coisa, não trabalha a palavra que já recebeu.
Não arruma a palavra que já recebeu. Vai lá e executa a palavra que recebeu. Eu vou falar de um jeito que vai chatear algumas pessoas, mas eu tenho que dizer: quem tem de Deus uma palavra, não ora aquela palavra. Não vou orar mais um pouco para ver. Ixi, já arrefeceu. Já arrefeceu. Olha o que a braba vai fazer. Essa outra braba, uma é do Novo Testamento e a outra é do Antigo. Entra no teu quarto, pega o azeite da botija e derrama sobre os vasos. Rapaz, a geração de hoje, super crente. Quando ela pegasse a botija e visse o tamanho da botija, o tamanho dos vasos, visse que tinha uma botija, um montão de vaso, seria natural isso aqui, ó. Viu a botija, os vasos. Eita, vaso de 20 litros, de 15, a botija, 500 ml. Estou aqui exemplificando, sei lá. Olha, gente, já está debaixo da palavra. Deus já liberou a? O profeta já deu a? Mas olha, se fosse hoje, a gente pedindo autorização para usar o que já tem. Quando a gente visse o tamanho dos vasos e visse o tamanho da botija, visse o buraco dos vasos e a boquinha da garrafa da botija. Aqui a gente no quarto, na hora. Senhor, meu Deus e meu Pai, estou aqui na tua presença. Estou mentindo, gente. Olha, meu Senhor, eu creio no que tu falou, porque eu estou aqui debaixo de uma palavra. E eu sei que tu podes. Eu sei, a gente é assim. Eu sei que tu podes. E Deus dizendo, então vira. Então vire aqui a gente. Eu sei que se tu quiser. Ele disse, mulher, eu já quero. Deus doido para fazer. Não estou mentindo. É você pedindo licença para entrar na tua casa. Volta para Gênesis e eu encerro em Ezequiel. É a palavra de Deus e Deus são a mesma pessoa. Não fala que Deus é uma coisa, não. É a mesma pessoa. Então veja. Deus não é revelado só quando Cristo entra no ventre de Maria. Para nós, ali ele é manifestado em carne. Aí João vai dizer, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então vimos, mas já estava desde sempre. E João entende. Então Jesus não estava só no ventre de Maria. Antes de haja cruz, ele já estava no haja luz. Então Deus está presente, está em movimento, mas não está fazendo nada. Quando ele libera as coisas começam a acontecer. Agora eu te falo, um Deus que é a própria palavra precisa falar para ela acontecer? Estou falando de necessidade. Há alguma necessidade em Deus? Então, se Deus e a sua palavra são a mesma pessoa, Deus precisa falar para acontecer? Não, se Ele é a palavra, se Ele quisesse que acontecesse sem falar nada, acontecia, sim ou não? Sim ou não? Ah, mas como é que aquilo aconteceu? Deus estava presente, rapaz. Acabou. Mas não. Ele cria um princípio, porque Ele quer que nós nos movamos pelos mesmos meios que Ele opera. Então Ele vai e fala. E disse Deus, haja luz. Ele verbalizou. E o que houve? Luz. Quando Ele verbaliza, as coisas começam a acontecer. Então pode ter espírito, pode ser de Deus. Se não tiver direção para uma, não vai acontecer nada mesmo que Deus esteja com você. Então não vim aqui dizer que você não é crente. Vim dizer que você é crente. Eu não vim aqui dizer que você não tem fé. Vim dizer que você tem fé. A pergunta é por que você não está no exercício? Por que você não faz o dever de casa? Porque você não pratica o que você aprende? Porque você não reverbera o que você ouve? Porque você não profetiza o que você escuta? Porque você não libera a palavra? Porque você não libera a palavra? Porque você não ora a palavra? Porque você não canta a palavra? Porque você não fala da palavra? Porque toda vez que você vai discutir, você discute, eu penso, eu acho, e eu vou dizer por quê? Porque você não lê mais a palavra. Você não sabe o que Deus pensa porque não lê a Bíblia. Não sabe como Deus age porque não lê a palavra. Você prefere procurar Deus nas pessoas. E Deus está dizendo, tudo que eu fiz foi para você me achar em você. Tudo que eu fiz foi para você me achar em Cristo. Tudo que eu fiz foi para você se identificar na minha obra. Mas você não lê a minha obra. Você quer me
as pessoas, você quer sinais, você quer astros, você quer conexões, transcendência, cosmos, energia. Deus está dizendo: isto tudo está aqui e eu estou aqui. Vem falar comigo, vem falar comigo. Eu mexo nas estrelas, eu conheço a terra. Aí o autor da carta aos Hebreus vai dizer assim: porque céus e terra, tudo que existe e que há. Diga comigo: céus e terra. Porque céus e terra, tudo que existe e há, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas antes foram criados pelo poder da sua palavra. Escute, poder da sua palavra. Então o que criou tudo que você toca? A palavra. O que criou tudo que você sente? A palavra. O que criou tudo que seus olhos são capazes de ver? A palavra. Quem fez tudo foi a? Então Deus manifestou a sua, e a sua palavra manifestou tudo que você toca, tudo que você sente, tudo que você vê. Respire bem fundo comigo agora, bem fundo, vamos. Libere. Você viu o oxigênio entrando nos seus pulmões? Mas você sentiu, sim ou não? Sem ele você estaria aqui? Não havia isso antes de Deus abrir a boca. Isso aí que você fez agora. E fez o homem do pó da terra e soprou em sua narina fôlego de... E o homem foi feito alma vivente. Sabe quem era o homem antes de Deus liberar sobre ele o que ele sente, o que ele toca e o que ele vê? Apenas um cadáver. Sem espírito você é É isso que você é. Tudo que a partir da sua vida você toca, você sente, você vê, foi criado pelo poder da palavra de Deus. E o que Deus está dizendo é: o que eu fiz, estou te dando um método para fazer. Manifeste a minha palavra. Porque eu não luto contra mim, eu luto ao meu favor. Veja como os homens da Bíblia tinham suas orações respondidas. Aqueles a quem Deus respondia mais rapidamente. Como eles oravam? Eles oravam o que Deus dizia e não o que eles sentiam. Quando Deus disse que ia destruir toda a geração no deserto a quem Moisés guiava, Deus diz assim: tira teu povo de diante dos meus olhos, porque no furor da minha ira eu os consumirei de uma vez só. Olha como é que Moisés responde Deus: meu povo não, teu povo. Porque quando tu me chamaste, o que ele está dizendo? Êxodo capítulo 3, lá na sarça. Tu disseste, olha ele lembrando vai libertar o meu povo. Aí Deus vai agir em cima do que Moisés está falando. Por quê? Porque Deus é assim com Moisés? Também, mas por que Deus é assim com Moisés? Porque Moisés sabia tudo o que ele, e colocava diante dele o que ele. Não tem como Deus não agir se você colocar diante dele o que ele falar. Pode estar todo quebrado, o tráfico pode ter dado uma surra, mas se tu pegar ele todo doído, arrebentado e disser assim, ó: mas o Senhor disse, tu será um ganhador de almas, tu será e ministrar sobre ele, Deus vai agir. Deus vai agir. Eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. Eu estou sentindo tanta graça, pastor Marquinhos, que eu vou ter que falar na primeira pessoa. Na segunda seria: Deus vai agir, mas ele me manda dizer: eu vou agir. 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 Coloque a minha palavra. Eu vou agir. Eu vou. Ele vai agir. A palavra é dele. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se teu filho é para a glória dele, Deus vai agir. Se a tua empresa é para ele, Deus vai agir. Você tem que colocar a palavra. Agora, porque não somos motivados a colocar a palavra, eu prometo que eu encerro aqui, eu também não aguento mais. Por que ele vai agir?
Porque ele age no espírito. Mas por que nós somos motivados a acreditar o tempo todo que tudo que cremos, tudo que ouvimos, não deve ser exercitado porque não vai acontecer, ou porque vai acontecer a hora que Deus quiser? Isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Tudo que você ligar na terra será ligado no... Ele não diz tudo que eu ligar no céu vai ser ligado na terra. Liga aqui que eu ligo aqui. Sabe o que ele está dizendo? É assim, ó, a lâmpada está aqui, mas o interruptor está aí. É mais ou menos isso. Por que somos tendenciosos a acreditar que não vai acontecer? Paramos de profetizar no meio do processo, porque à medida que a gente profetiza, a visão vai ficando mais tenebrosa. E aí eu encerro a mensagem lembrando do início. Foi a primeira pergunta que eu fiz quando abri aqui a narrativa do texto. O que é mais terrível? Ver os ossos, um amontoado de ossos ou um amontoado de cadáver, de corpo? Fala aí, o que tu acha que é pior? Osso ou corpo? Fala aí, osso ou corpo? Rapaz, corpo, com certeza. Se é ruim ver osso, imagina ver corpo. Tudo largado um por cima do outro, língua para fora, olho virado, sei lá como é que estava. Só que ele tinha que continuar. E aquilo é uma visão. Aquilo é uma visão. Quando eu digo aquilo é uma visão, você é tentado na hora a pensar assim: não está acontecendo realmente. Calma, não está acontecendo realmente. E é aí que você enfraquece tudo que Deus está para fazer. Porque você pega tudo que é espírito e considera algo que não acontece realmente. Só que o que você tem que entender é que o autor da carta aos Hebreus disse que tudo que existe, tudo que há, ou seja, tudo que acontece realmente, não aconteceu a partir de algo que acontecia, aconteceu a partir de algo espiritual. Não é a terra que cria o céu, é o céu que cria a... Não é a terra que chama a Deus, é Deus que chama a terra. João vai categorizar Deus para a gente entender, vai caracterizar, perdão. E ele vai dizer assim, ó, Deus é espírito. Deus é o quê? Vamos lá, Deus é o quê? Aí eu te pergunto, você sabe que Deus é espírito, não é? A gente tem que adorar a Deus como, hein? E é verdade, ele procura assim aqueles que o adorem, um espírito em verdade, porque Deus é espírito. Só que sabe como a vida inteira Satanás seculariza cultura, arte, mundo, para que eu e você jamais acreditemos que espiritualidade está relacionada diretamente com realidade. O mundo coopera continuamente, desde que você nasceu, a te levar à compreensão de que espiritualidade é uma coisa e realidade é outra coisa, quando na verdade a indivisibilidade do ser não deveria ser separada. Ela é trina indivisível, assim como a Trindade é espírito, alma e... Você consegue separar espírito, alma e corpo de você? Só a palavra de Deus consegue organizar essas prateleiras. Isso aqui é emocional, isso aqui é espiritual, isso aqui é humano. Ok? Tá caminhando comigo aqui? Então preste atenção. O que o mundo, o que a nossa conduta, a nossa natureza caída inspira dia e noite? É por isso que a gente tem dificuldade de confiar em Deus, de profetizar, de não parar o processo. A gente acredita, ainda que teoricamente não, mas na prática sim, de que o que é espiritual é fraco. O que é espiritual não precisa ser priorizado, porque tudo que diz sobre espiritualidade não condiz com a realidade. Então por isso eu oro quando eu tenho tempo, leio a Bíblia se eu puder, porque essas coisas dizem a respeito das coisas de Deus, e Deus é espírito. Então se Ele é espírito, Ele sabe que eu não tenho tempo, que eu posso orar no ônibus, no carro, em qualquer outro lugar, e tá tudo bem. Então eu não priorizo, eu não faço devocional, eu não dobro mais joelho para orar. Eu não preciso mais me curvar diante do que é espiritual. Eu não preciso mais baixar a cabeça na hora da oração. Você está compreendendo o que eu estou tentando dizer aqui? Tudo que é espiritual é fraco. Outro dia eu jejuo. Você não deixa a conta do boleto romper depois do dia 5 porque tem medo da multa. Mas não tem temor de não cumprir as disciplinas espirituais. Você não jejua há anos. Há anos você não jejua. Voto, você só sabe o que é isso nas eleições. E por que isso vai se enfraquecendo? Porque nossa conduta devocional é fraca. Olha para cá. Sabe do que a gente é bom? De campanha. Vida devocional fraca. A maioria de nós aqui oferece para Deus 20 minutos de devocional e ele se acha crente.
para burro. Todo dia, pelo menos eu tenho constância. Você respondeu assim agora na tua mente. Pelo menos eu faço. E é assim, pelo menos. E aí a gente não percebe como essas coisas vão enfraquecendo o nosso exercício profético, o nosso poder divino naquilo que somos humanos. Por quê? Porque desde criancinhas aprendemos que espíritos são fantasmas que atravessam paredes, são luzes, coisas translúcidas e fracas que precisam de corpos para se manifestarem. E é assim que toda cultura, que todo mundo e que toda secularização coloca a prateleira da espiritualidade dentro de você, algo que não precisa ser prioridade. Aí você pensa, isso não esbarra no meu relacionamento com Deus. Isso foi fundamentado para esbarrar no seu relacionamento com Deus, porque a primeira coisa que João diz para caracterizar o nosso entendimento de Deus é isso, porque Deus é Espírito. Então você sabe que Ele não é fraco, mas sua mente trabalha o dia inteiro para dizer que não é realidade. Não é realidade. Por que eu oro depois? Porque não é realidade. Por que eu vou assistir essa série primeiro? Porque essa outra parte não é realidade. Porque espiritualidade e realidade não tem nada a ver. Só que foi o Espírito que manifestou tudo que você vê, tudo que você toca e tudo que você sente. O que você vê, o que você toca e o que você sente não manifesta nada. Mas o que Deus faz, mexe em tudo que você toca, que você vê e que você... Então imagine como Satanás está preocupado em que você não se relacione com esse Deus. Porque a partir do momento que você entender que Ele é o Espírito, Ele é Espírito e Ele não é fraco, Ele é Espírito e Ele é real. Ele é Espírito e as suas palavras são mais concretas do que o piso que os seus pés tocam agora. Ele é Espírito e a sua cobertura é mais protetiva do que o teto que está sobre as nossas cabeças agora. Bata o pé bem forte no chão aí, por favor. Tá firme ou não tá? Tá firme? Vamos, tá firme ou não tá? Agora olhe para cima aí da onde você tá, pessoal, no telão também. Se chover lá fora, chove aqui dentro? Porque estamos protegidos por essa cobertura. Aí você olha para o teto e diz, isso é realidade. Você olha para o chão e diz, isso é real. Só que se a gente pegar uma britadeira hoje aqui e arrebentar com esse chão, ou um raio, e a gente querer abrir o teto, em menos de 24 horas a gente transforma essa matéria em pó. E debaixo dela você não fica protegido de nada. Às vezes você é sucumbido àquilo que você chama de realidade sólida agora. Agora olha o que ele vai falar sobre realidade. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras, grita comigo quem é pentecostal e diga, jamais passarão. O que ele falou é mais sólido do que esse chão, é mais firme do que este teto. O nosso Deus é real. E o que ele fala é mais firme do que aquela coluna. Alguém aí bata nessa coluna para mim, por favor. Bata nela. Agora pregue para os demais e diga, o que Deus disse é mais certo que ela. O que Deus disse é mais forte que ela. O que Deus falou sustenta mais do que ela. O que ela faz aí, ela sustenta o senso estético e estrutural dessa igreja. O que Deus disse sustenta o universo e a eternidade. Eu vou ficar com o que ele falou, eu vou ficar com o que ele disse, vou me agarrar ao que ele disse, eu vou me embolar com o que ele disse, eu vou crer no que ele disse, eu vou buscar pelo que ele disse, eu vou jejuar pelo que ele disse, eu vou colocar a palavra dele diante dele todo dia, eu vou dizer, eu me lembro do que o Senhor disse. O Senhor disse isso. É sobre isso. É sobre isso.
você com medo, e Deus está dizendo: lembra do que eu disse, fala o que eu disse, repete o que eu disse, anuncia o que eu disse, anuncia o que eu disse. Quantos pregadores de boca fechada aqui, quantos profetas de boca fechada aqui. A tua família acredita no fim do mundo, a tua família tem medo do apocalipse, mas ainda não foi salva, porque o mundo prega a vinda de Jesus na destruição, e você não prega a vinda de Jesus na salvação. Abre a tua boca e fala: o mundo vai acabar mesmo, mas tem uma saída, tem uma saída. Abre a boca e prega Jesus, fala o que você sabe para Ele. Se nós não clamarmos, até as pedras clamarão. Mas aonde tem profeta, quem entrega a palavra é o profeta, não são os ossos, é o profeta. Sinto o Espírito Santo de Deus te levando, sinto o Espírito de Deus te impelindo. Sinta, sinta, sinta. Ele diz: minhas palavras não são comuns, minhas palavras são de vida, minhas palavras são de paz. Eu sou a minha palavra diz que eu sou. Eu sou o que sou, eu sou quem digo que sou. Eu faço o que digo que faço. Deus trouxe alguém hoje aqui que está tão triste, tão desiludido, e Ele está dizendo: quando foi que eu menti? Quando foi que eu não fui quem eu digo que sou? Quando foi que eu não fiz o que digo que faço? Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou o que você precisar que eu seja, desde que você esteja debaixo da palavra que eu liberei. Eu sou o que você precisar que eu seja, desde que você esteja debaixo da palavra que eu te entreguei. Eu sou o que você precisar que eu seja, desde que você esteja debaixo da palavra que eu te entreguei. Eu sou. Moisés diz assim: Senhor, quando eu chegar lá para libertar teu povo, e eu falar tudo o que o Senhor está mandando eu falar, e eles me perguntarem quem me enviou a eles, quem eu respondo? Aí Deus vai dizer assim para Moisés: diga para o meu povo que o eu sou te enviou a eles. Eu sou aqui, ele é lembrança do Deus de Abraão. Sou o Deus dos nossos pais. Eu sou. Só que eu sou aqui também eu sou muita coisa para caber numa conversa de sarça. Faz o seguinte: caminha, vai, liberta o meu povo. Estou parafraseando, que Deus está querendo dizer assim, ó: você não vai ver quem eu sou quando eu te chamo. Você vai ver quem eu sou quando você caminha em cima do que eu já te disse, na minha palavra. Vai, liberta o meu povo. E aí, quem que Moisés vai ver? Eu sou água que sai da rocha. Eu sou coluna de fogo durante a noite. Eu sou nuvem de glória ao redor do arraial durante o dia. Eu sou o que você precisar que eu seja, desde que você esteja debaixo da minha, porque eu sou pela minha palavra. Quais são as orações suas que Deus vai responder? Primeiro, as orações que manifestam o que Ele disse. Mas você gasta o tempo todo orando só o que sente. Tinha um monte de corpos, mas quando o Espírito veio, transformou-se em um exército. Todos de pé, vamos profetizar juntos agora, todos. Eu quero fazer uma oração aqui com você. Deus falou tudo que Ezequiel tinha que falar. Deus falou tudo que Ezequiel tinha que falar. E é engraçado que Deus ensina para ele, mandando ele falar assim, ó: diga assim, ó: assim diz o Senhor.
Tipo assim, ó, fala que sou eu que estou mandando. Porque, irmãos, o que tem que ouvir, vai ouvir o nosso timbre, mas tem que saber que é Deus que está falando. Porque tudo obedece quando Ele manda. Aí tá os ossos lá, e Deus começa a dizer tudo que Ele tem que falar. Você vai dizer assim, ó. Aí Deus começa a falar. Porém, vós nervos, tendões, carne, estenderei sobre vós pele. Eu vou soprar sobre vocês o meu espírito e então vocês vão viver. Resumindo, Deus fala isso tudo e não acontece nada. O que deve caber aqui um questionamento, pelo menos de primeira, só por cima do texto. Deus fala, você viu, quem começa a fala? Deus. Pode viver, Ezequiel? Tu sabes. Vai viver, Ezequiel, é só você falar assim, 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 assim. Deus fala e não acontece nada. Mas quando Ezequiel fala, vem barulho, ruído, cada osso a seu osso, pele, nervos, tendões, músculo, carne, tudo. Por um momento eu me perguntei, lendo rapidamente o texto: Senhor, como é que Ezequiel fala? Como é que o Senhor fala e não acontece nada, e Ezequiel fala e começa a acontecer tudo? Teria porventura a palavra de Deus mais poder na boca de Ezequiel do que na boca de Deus? Claro que não. Claro que não. Só que aí Deus falou para mim, preste atenção. A palavra é de Deus e é Deus que está falando. Mas quando Deus fala não acontece? Mas quando Ezequiel fala acontece? Por que Deus? E Deus disse, veja, eu não estou falando com o vale. Eu estou falando com Ezequiel. Deus nem está na onipotência naquele vale. Porque Ezequiel diz, me tomou, me levou e me deixou. Então vê se você entende. Não tem mão de Deus no vale, só tem voz. E só tem uma pessoa ouvindo a voz. Sabe por quê? Porque a voz não está no vale. A voz está falando com uma pessoa só. E como é que a gente sabe disso, irmãos? Irmãos, lembra quando Jesus ressuscitou Lázaro? Lázaro, vem para fora. Se ele fala Lázaros, ia vir tudo que era Lázaro. Eu estou só parafraseando para você entender. Veja, a Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, no dia que ele ressuscitou, prega-se pouco sobre isso, mas muitos que estavam sepultados, próximos à mesma região, o texto diz que eles também ressuscitaram e foram vistos por outros. Tamanha força. Olha isso. Se a voz de Deus, vamos supor, aqui, dos ossos, ele diz assim, ó meu filho, você vai dizer assim, ó, ossos secos, quando Deus fala, ossos secos dos ossos, até boca, até fala, Senhor. Gente, brincou. Não. Então a voz de Deus está se manifestando para mim e para você na visão. Mas no texto, a realidade é que Deus só está falando com uma pessoa. Com quem que é que Deus está falando? E olha que interessante, a voz de Deus não está se manifestando de fora para dentro. Porque se fosse assim, o vale ia ter que fazer o que Deus estava mandando. A voz de Deus estava falando só com uma pessoa e era de dentro para fora. Com quem que era? Com Ezequiel. Então eu falei, por que Deus está falando e não está acontecendo nada? E Ezequiel fala e está acontecendo tudo. Deus me falou duas verdades. Primeira, eu não estou falando com o vale, estou falando com Ezequiel. Então os ossos não estão ouvindo. O vento não está ouvindo. A terra não está ouvindo. O vale não está ouvindo, porque eu só estou falando com Ele. Mas Ele está me ouvindo. E por isso que quando Ele fala, tudo acontece. Aí Deus me falou, essa é a segunda coisa, entrega ao meu povo. O que é? Deus está dizendo, eu não abro a boca para fazer nada aonde eu já disse a você o que você tem que fazer. Aonde eu já te dei palavra, eu não prego. Aonde eu já te entreguei conselho, eu não aconselho. Aonde eu já te dei autoridade, eu não boto a minha mão. Aonde eu já te dei direção, eu não sou GPS. Tá entendendo? Deus está dizendo, bota para fora o que eu coloquei aí dentro. Bota para fora o que eu coloquei aí dentro. Porque você está no meio desse vale e você diz assim, Deus faz alguma coisa. Deus entra aqui, responde ali, cura assim, faz assado. E Deus está dizendo, está em você. Tudo que você me pede para fazer, eu coloquei em você. Abre a boca você, prega você, profetiza você, ora você, canta você, impõe a mão você. Levante a mão aí, levante a mão
assim para receber. Levante a mão para receber. Eu vou ministrar algo agora. E não é unção, não é unção. Eu não vou ministrar unção. Sabe por quê? Enquanto eu prego, o Espírito de Deus me diz assim: olha essas mãos. Olha como eu coloquei unção de cura, unção de fogo. Olha como eu disse que essas mãos curariam. Mas ele não toca ninguém, ela não toca ninguém. Porque na hora que Deus manda você tocar, você diz: ai Deus, me dá unção. E Deus está dizendo: eu não tenho mais aonde derramar unção em você. De tanto que eu já derramei, de tanto que eu já entreguei, de tanto que eu já te ungi, de tanto que eu já te elegi. Ei, você tem palavra, por que não prega? Você é profeta, por que não profetiza? Você conhece Deus, por que não intercede? Você tem oração, por que não ora? Você tem propósito, por que não jejua? Aí na hora que Deus quer fazer, você diz: faz Deus, me toca. E Deus está dizendo: eu não vou tocar em quem eu já toquei, eu não vou ungir de novo quem eu já ungi. Ao invés de pedir unção, comece a pedir a Deus coragem. Peça a Deus coragem. Eu ministro sobre a tua vida agora coragem. Coragem, coragem, coragem. Eu vou contar de 1 a 3 agora. Quando eu disser 3, é culto da vitória. Hoje eu não saio daqui sem vitória. Levanta a mão mais alto que você puder. Vamos a Devec Niterói. Levante as mãos. Eu vou contar de 1 a 3 agora. Quando eu disser 3, você vai botar a mão no ombro do vizinho. Só no 3. Vai botar a mão no ombro da vizinha. Não é na cabeça, nas costas, não é no tórax, é no ombro. E você vai começar a ministrar sobre essa pessoa, sabe o que? Coragem. Eu não estou pedindo para crer como eu creio. Camila, mas é que eu não estou crendo. Eu estou te pedindo para crer? Eu só estou te pedindo: obedece a minha fé. Eu não vim contando com a tua fé, eu vim contando com a minha. Eu não estou contando com a expectativa que você tem em mim, eu vim contando com a expectativa que eu tenho nele. Quando eu disser 3, só bota a mão, incrédulo. Só bota a mão, Tomé. Só obedece. Quando eu disser 3, tu vai botar a mão no ombro de alguém e vai dizer apenas essa palavra: coragem, coragem, coragem. Para Deus despertar, para você sacudir o dom que está dentro de você. Sabes que Deus cura? Deus vai te usar para curar. Sabes que Deus fala? Deus vai te usar para falar. Tudo que estava retido, todo muro de contenção que estava impedindo o fluir da sua unção, vai ser desatado agora, em nome de Jesus. Desembarca os vasos, Senhor. Levanta teus profetas, suscita os teus ministros, visita o lounge da igreja. Faz essa onda de avivamento começar lá de fora, aonde houver alguém ao alcance da voz profética. Toca, renova, transforma, cura, unge, levanta. Ó Senhor, em nome de Jesus, eu oro a tua palavra. Tu disseste que me levantaria e disseste que aonde eu ministrasse a tua palavra, a tua boca seria na minha boca. E quando eu disse: eu não sei falar, tu disseste a mim: não temas, abre a tua boca que eu a encherei. Agora eu creio que a minha boca está cheia da tua palavra, e a tua palavra está cheia de ti, e tu faz o que lhe apraz, porque é poderoso para fazer. Aonde tiver enfermidade, repreende agora. Aonde tiver tristeza, joga por terra agora. Eu te peço, conforme a tua palavra, se houver possessão de demônios, sai dele agora. Sai dela agora, vai bater em retirada. Sai de Niterói agora, em nome de Jesus. Sai, liberta, ativa, renova e empodera, 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 empodera pela graça. Eu conto 1, aonde houver uma mão estendida, unção para libertar, para encorajar, para sacudir, para abalar, para transformar.
dois. Espírito, vento que sopra dos quatro cantos, vento que soprou em Ezequiel 37, sopra na Devec, Niterói, e levanta os cadáveres, levanta os mortos, levanta as células, levanta os órgãos, levanta, 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 levanta. Em nome de Jesus, aonde essa mão tocar, empodera esta pessoa de ousadia para profetizar. 1, 2, 3, bota a mão no teu irmão e diga para ele: coragem, 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 fala, fala, ousadia, fala, fala, começa a liberar, libera, 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 libera. Pode rir do movimento pentecostal, pode fingir que é pentecostal, mas quem tem o Espírito não pode fingir um avivamento. Vai acontecer e o testemunho será maior do que a performance, o testemunho será maior do que a aparência. Você tem que verbalizar, você tem que profetizar, você tem que repetir. Eu repreendo em nome de Jesus agora todo espírito de intimidação. Diga comigo: sai! Espírito de intimidação, diga: sai! Em nome de Jesus. Olhe para cá e eu encerro agora. Pedro, tu profetizou no culto hoje. Bate aqui, bate aqui. Deus levanta quem Ele quer, Pedro. Quando você chegar em casa e perguntarem quem pregou, você vai dizer: a Camila e o Pedro. Pedro também pregou. Coisa linda. Escute, Jesus disse que os tímidos não herdarão o reino do céu. Aqui, Jesus não está falando da personalidade, não, de quem é tímido, não. Jesus está falando que aqueles que acreditam em coisas que não têm coragem de confessar, de defender, esses são tímidos. Olha o que Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. Mas aquele que se envergonhar de mim ficará envergonhado diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. Ele não diz aquele que não crê. Aquele que crê e me confessar vai ser salvo. Aquele que não me confessar, ele não diz o que não crê. Ou seja, crê, o problema é que não ouve, o problema é que não acredita, o problema é que não decide, não se rende. Você vem a culto, você gosta de culto, você diz assim, ó: não, Camila, eu venho porque eu gosto, mas eu estou desviado. Irmão, desviado quarta-feira à noite, uma hora dessa. Eu cheguei aqui um pouco mais cedo, os bares estão todos funcionando, todo mundo esperando para virar madrugada, amanhã é feriado. Era para você estar em qualquer rocha, qualquer pancadão da cidade do Rio de Janeiro hoje. Aí você disse: vou pro culto, e quer dizer para mim que é desviada. Você não sabe ser desviada, garota, você não sabe. Você não tem coordenação motora para ser desviada. E você? E você que diz que é mundano? Não, Camila, eu sou aqui, mas eu reconheço meu lugar. Eu sou do mundo.
Você acha que você é do mundo porque tu bebe, porque tu fuma? Olha como é que tu não combina com o mundo. Tu faz tudo o que o mundo faz. Mas tem coisa que o mundo faz que você que diz que é do mundo diz assim: não, isso aí eu tenho temor, isso aí eu não faço não. Tu não sabe ser do mundo. Não, eu sou. Porque eu fico com um pé lá e outro cá. Eu não consigo. O que tu não consegue é ser ímpio. Porque se tu conseguisse, os dois pés estavam lá. Tu fica com um lá e outro aqui porque tu não consegue viver sem o amor da tua alma. Em que outro lugar você fica com alguém gritando na sua cabeça até uma hora dessa? Você já tinha ido embora sem dar tchau há muito tempo. Mas está aqui porque o temor do Senhor te envolve, a presença dele te alcança. E você veio por causa dele. Aí eu te pergunto, vai viver essa noite? Vai viver esse dia? Vai entrar mais um ano amando, querendo, mas sem romper, porque nunca confessa. Quem conhece o testemunho aqui da minha adolescência sabe. Entreguei minha vida para Cristo de bermudinha, samba canção, cropped do piu-piu. Porque eu ia para a igreja com a roupa do baile. Eu dizia assim: quando eu parar lá eu venho aqui, quando eu parar lá eu venho aqui, quando eu parar lá eu venho aqui. Um dia o pastor disse: Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Falei: como é que eu vou assim? Jesus falou para mim: eu nunca mandei ninguém se arrumar para vir não. Vem primeiro que a gente arruma depois. Rapaz, ele arrumou mesmo. Se você visse como era. Tem que confessar. Se você não entregar a tua vida para Jesus hoje, você veio a um bom culto, mas isso não muda nada. Sentiu o Espírito de Deus, mas isso não mudou, não fez, não realizou. Mas se você entrega o teu caminho para o Senhor hoje, você não viveu uma noite, você viveu a mudança de uma geração inteira a partir de você. Vou contar de 1 a 3 agora. É para mim isso aqui? Tu acredita que eu pensei que tu ia vir pegar o microfone? Eu ia fingir um arrebatamento de sentido agora. Vou contar de 1 a 3 agora. A última contagem da noite. Ninguém se mexa, não se mexa. Ficou até agora. Camila, mas tu viu que horas são? Já iam brigar 10h30. Agora então, meu irmão, hora para estar dormindo quando tu chegar. No 3, você que se afastou, se distanciou, e hoje Deus te pegou. E você vai confessar hoje que não pode viver nem mais um dia sem Ele. E a partir de hoje, Ele vai te ajudar a arrumar as coisas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, se você acredita, confesse isso com uma decisão de fé. Como é que eu faço isso, Camila? No 3, se você é essa pessoa, você vai levantar sua mão e eu vou orar por você daqui. Quando eu disser 3. Lá atrás, os obreiros vejam. Se tiver gente lá fora, que daqui eu não consigo alcançar todo mundo. Quando eu disser 3, Camila, sou eu. Quero me arrepender. Quero mudar de vida. Quero me entregar para Jesus hoje. Eu sempre venho, mas nunca entrego. Você vai levantar sua mão. Camila, eu sou de uma igreja aqui perto. Posso levantar a mão para receber oração? Não! Não é com você que eu estou falando. É só com esses que vem, mas não entrega. Ama, mas não confessa. A culpa fica ali, ó. Você não pode. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode sim. Confia nele. 1. Devec Niterói em oração agora. Salva, Jesus. Dá coragem. A intimidação já saiu. A decisão agora é sua. 2. Camila, sou eu. Essa noite é para mim. É a minha noite. Eu e Deus. Deus falou comigo. 2,5. Se é você, coragem. 3, levanta a tua mão se você é essa pessoa. Vai, levanta a mão, deixa eu te ver. Você? Levanta mais alto, levanta mais alto.